if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial da minha pele que eu faço pra gravar vídeos completa só com baratinhos. Oi, lindas! Eu vou ensinar pra vocês, gente, a pele que eu faço, assim, todos os dias pra gravar os meus conteúdos, pra fazer, assim, tudo na minha vida. E eu faço essa pele toda com produtos baratinhos. Eu não uso nada muito caro. O mais caro que eu posso usar aqui é uma base que eu tenho ou o hidratante. Mas é só. O primeiro passo, assim, o mais importante, eu digo, pra qualquer pele que vocês forem fazer, é a limpeza. Eu já estou com o rosto lavado, mas eu vou limpar novamente o meu rosto com essa água micelar, porque quem tem pele oleosa, gente, tem que tirar toda a oleosidade do rosto antes de começar a fazer a maquiagem, ou seja, tem que limpar a pele. Depois da limpeza da pele, vem a hidratação. Eu vou usar o meu hidratante da Nivea. Eu uso esse hidratante, gente, porque eu acho que esse hidratante aqui, ele é, assim, ótimo pra passar na pré-pele antes da maquiagem. Sempre que vocês aplicarem um produto no rosto de vocês, deixe a pele absorver ele antes de vocês virem com o próximo. Agora eu venho com o meu Prime. Eu uso esse Prime HD da Max Love. E eu aplico o Prime, gente, só nessa área aqui, que é onde eu tenho mais poros. E agora eu vou vir com a blindagem. A blindagem pode ser aplicada direto na pele do rosto ou misturada na sua base. Se você misturar ela na sua base, sua pele vai ficar assim, blindada e muito, muito, muito mais resistente. Mas eu vou aplicar a minha hoje direto na pele, e isso também deixa a maquiagem mais resistente. E eu vou usar essa blindagem da Max Love. Essa blindagem é bem baratinha, gente, assim, vale muito a pena. A dica que eu dou pra vocês é não arrastem muito a blindagem. Apliquem ela assim, sem arrastar muito. E deixem a pele absorver, assim, o máximo dela antes de vir com a base. Lembrando vocês que essa aqui é a forma que eu faço em mim, a minha pele, com meus produtos baratinhos, que dá, assim, super certo. Fica uma pele resistente e perfeita, tanto para gravações, tanto para o dia a dia, quanto para tirar fotos também. Produtos baratinhos, gente, dá sim pra fazer uma pele, ó, perfeita. E agora o próximo passo da minha maquiagem é a base. Eu não tenho nenhuma base que é o tom exato da minha pele. Então eu faço misturinha de duas bases. A primeira base que eu uso para fazer a misturinha é essa base aqui. Essa aqui é na cor 3. A cor 3 pra mim fica muito escura. Só dá certo se eu tomar sol. Como eu não estou tomando sol, fica muito escura. E eu misturo ela com a Oh My Skin da Ruby Rose. Essa aqui é a cor FBW20. Ficou muito clara pra mim, era pra ser a cor 30. E pra otimizar o meu tempo, eu já deixo a misturinha pronta dentro desse vidrinho de corretivo aqui. Então, isso que está aqui, gente, é a misturinha dessas duas bases que eu uso pra fazer a minha pele. Eu venho primeiro aplicando a minha base, gente, com o próprio aplicador aqui, sim. E eu passo uma quantidade um pouco generosa, porque eu gosto de uma pele com alta cobertura. E aí, gente, aplicou a base, tem que vir com uma esponjinha úmida, não encharcada, estão vendo? Ela tá úmida e vai espalhar essa base dando batidinhas pra dar acabamento nela e ficar ainda mais bonita essa pele. Base aplicada. Agora eu vou passar um corretivo com a cobertura maior pra deixar essa área aqui com mais cobertura, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu vou usar esse corretivo aqui da City Girls. Essa é a cor 2. Eu espalho ele com a esponjinha do mesmo jeito, dando batidinhas. A pele toda com produtos em creme ou líquido primeiro é garantia de que sua pele vai ficar mais resistente e vai durar mais também. E para fazer o meu contorno, eu uso esse corretivo aqui da Luisance. Essa é a cor 7 do corretivo. E eu aplico o meu contorno, gente, bem aqui em cima, bem no finalzinho mesmo da minha orelha aqui em cima. E eu gosto do meu contorno marcado, então por isso que eu passo bastante contorno. Pra espalhar o meu contorno, eu uso esse pincel aqui, que ele tem esse formatinho, mas eu uso ele porque ele encaixa assim certinho aqui, então eu espalho o contorno com ele.
eu vou dando batidinhas com o pincel, levando esse contorno pra raiz do meu cabelo. E depois eu venho trazendo o restante pra frente. Eu deixo sempre uns 2 dedos aqui de distância do meu nariz, que é onde eu paro com esse contorno. Estão vendo? Eu não passo muito mais que isso. E tem que esfumar, gente. Tem que esfumar bem, bem esse contorno mesmo. Eu já venho pro contorno da testa, pra diminuir a área do campo de futebol. E também a mesma coisa, eu espalho primeiro, dando batidinhas em direção à raiz do cabelo. E o restante eu trago um pouquinho pra frente. E junto esse contorno da testa com o contorno de baixo, pra ficar um C completo. O contorno do nariz, gente, eu faço só assim, porque eu não vejo necessidade de fazer muita coisa. E também eu não sei fazer nada muito diferente disso, mas se você sabe fazer, faça do jeito de vocês. O contorno do nariz eu espalho com a esponjinha, porque eu acho que fica mais bonito. E outra coisinha que eu faço, gente, é passar um pouco de contorno aqui, pra disfarçar um pouquinho a papada. Mas isso aqui, gente, faz muita diferença mesmo em vídeo e em fotos, porque pessoalmente é só uma enganaçãozinha. Maquiagem, gente, é como eu digo, é questão de treino e aprendendo coisas diferentes. Antes, alguns anos atrás, eu não fazia uma pele desse jeito. Ficava assim, horrível. Mas depois, assim, de continuar insistindo e treinando muito, eu consigo ter uma pele, assim, mais bonita hoje em dia, mesmo com produtinhos baratos. Então, é tudo questão de treino. Eu vou usar esse blush aqui da Ruby Rose. Na embalagem não tem qual é a cor dele, mas ele tem uma cor mais coralzinha. E aí eu aplico o blush, gente, bem aqui em cima. E aí eu venho com um pincel e vou espalhar esse blush dando batidinhas. Eu concentro a maior parte dele aqui no meio. E depois eu vou levando o restante um pouco pra trás e um pouquinho pra frente. E eu tento esfumar bem, gente. Não tem problema se ficar muito marcado aqui assim agora, porque isso a gente arruma com um corretivo depois. Eu vou pegar o restinho do blush que tá aqui no pincel, vou passar um pouquinho aqui no meu queixo e no meio, assim, do meu nariz. Vanessa, isso faz diferença na maquiagem? Pra mim isso faz diferença, gente, no sentido que parece que é uma pele mais natural. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. E agora eu vou vir com um corretivo mais claro e vou aplicar ele só nessa área aqui. Nada, eu aplico um corretivo mais claro aqui, gente, porque eu gosto que essa área do meu rosto fique mais iluminada, mas isso também é opcional. O corretivo que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose, o Natural Blend. Essa aqui é a cor C10. E aí eu aplico um pouquinho aqui. E aqui assim, gente, isso aqui no finalzinho é pra dar aquela alongada no nosso rosto e não deixar o rosto com aquele aspecto de caído. Outra coisa, não passem o contorno e o blush muito aqui, porque se vocês passarem ele muito aqui embaixo, vocês vão ficar com aspecto de rosto caído, entenderam? Quando olharem pra vocês, seu rosto vai estar mais caído. Fazendo mais pra cima, como eu fiz aqui, vou deixar o rosto de vocês mais levantado. Agora que eu deixei esse corretivo aqui um pouquinho, porque eu sempre deixo um pouquinho, eu vou vir com um pincel e vou espalhar ele com o pincel. Por que espalhar com o pincel, gente? Pincel não absorve produto, ou seja, você tem uma cobertura muito maior. Então, eu espalho com o pincel escorretivo. Também aproveito aqui para fazer o corte certinho do meu nariz. E com a esponjinha, e vão dar batidinhas bem aqui assim, pra esfumar esse corretivo e ficar assim, a junção perfeita dele com o blush e com o contorno no nariz. Eu ponho um pontinho aqui e um aqui. E aí eu venho com a própria esponjinha e vou esfumando esse corretivo só aqui no meio. Na testa, gente, eu aplico só um pontinho também, porque eu não gosto mais de deixar essa área muito iluminada. E aí eu venho espalhando ele só por aqui. Terminou de aplicar o corretivo mais claro, você já tem que vir e selar esse corretivo para evitar que ele fique abrindo, principalmente aqui embaixo dos olhos. Para selar o meu corretivo, eu uso esse pó aqui da Fally Beauty. E ele é, gente, bem clarinho pro meu tom de pele. Então eu uso ele para selar só esse corretivo. Eu uso uma esponjinha assim, esse formatinho. Pego o pó, bastante pó. E aí, gente, eu venho depositando esse pó aqui com batidinhas para a pele absorver bem esse pó e a pele ficar bem resistente também.
Eu também passo aqui no nariz um pouquinho esse pó e na testa. Eu vou selar primeiro aqui o meu contorno. Eu uso esse pó compacto mais escuro da Ruby Rose para selar o meu contorno. Essa aqui é a cor Me120 que eu uso. Aí você pega o pó assim. Gente, como eu disse pra vocês, eu gosto do meu contorno mais marcadinho, então por isso que eu pego bastante pó. Aí eu tiro um pouquinho do excesso e eu deposito primeiro dando batidinhas bem próxima à raiz do meu cabelo. E depois eu venho esfumando esse pó com movimentos circulares e me certificando de esfumar bem esse contorno para ele não ficar também aquela coisa muito marcada. Agora é selar o blush. Eu uso um pincel bem maior, assim, e mais fofinho para selar o meu blush. Minhas maquiagens todas sujas, vocês já ignorem. Eu uso essa paletinha de blush aqui da Playboy. Ela tem esses 3 tons aqui de blush que, assim, eu acho perfeito. Hoje eu vou usar para selar o meu blush, esse primeiro tom aqui. Tem que tomar cuidado, gente, porque essa paletinha aqui pigmenta muito, senão vocês vão fazer uma chinelada. Pego o produto, tiro o excesso, deposito com batidinhas, primeiro no centro, e depois com a mão bem leve, você vai esfumar esse blush. E novamente com o pincel sujo, aplico um pouquinho no queixo e aqui no meio. Antes de selar o restante da minha pele, eu volto com o primeiro pó e eu vou aplicar um pouquinho dele bem aqui assim, para que esse blush não fique muito marcado aqui em cima. Para selar o restante da minha pele, eu uso outro pó banana e eu vou usar esse aqui da Diversa. Porém, gente, esse pó banana, ele é muito amarelo e deixa a minha pele amarelada. Então, eu vou misturar um pouco dele com o primeiro pó, para ele não ficar tão amarelo na minha pele depois. Vou vir com a mesma esponjinha e da mesma forma, gente, eu vou vir dando batidinhas e depositando esse pó. Eu aproveito para fazer um cortezinho bem certinho aqui embaixo do meu contorno, para ele ficar mais desenhado e o rosto ficar ainda mais perfeito. E eu venho aplicando esse pó da mesma forma, dando batidinhas até a pele absorver, assim, bastante desse pó. Deixou o pó cozinhar um pouco aqui, vocês vão vir com um pó compacto e vão varrer todo esse pó. O pó compacto que eu vou usar é esse aqui da Melu, que inclusive ele já tá no finalzinho. Essa cor aqui, gente, é MC50. E eu pego bastante pó com o pincel, um pincel bem fofo, inclusive. E eu venho tirando o pó banana com movimentos circulares, para tirar o pó e ao mesmo tempo selar ainda mais essa pele. E também, gente, eu passo esse pincel com pó em cima do contorno e do blush para eles ficarem, assim, mais uniformes. Para tirar o pó da área do olho, vocês vão fazer desse jeito aqui. Esse também é o momento que eu aproveito para selar a minha pálpebra, já que eu não vou fazer nada nela. Antes de aplicar o meu iluminador, eu aplico a bruma fixadora, porque assim o iluminador fica bem mais forte, do jeitinho que eu gosto. A bruma fixadora que eu vou usar é essa aqui da Miss Lady, que inclusive tá no finalzinho. Eu gosto de aplicar bastante bruma e agora eu deixo a pele secar um pouquinho antes de vir com o iluminador. Eu uso esse iluminador aqui da Ruby Rose. Como eu gosto muito do iluminador, gente, eu pego assim bastante aqui no pincel. Se vocês arrastarem o iluminador assim, ele vai ficar muito mais forte. Então, se vocês não gostam, cuidado. Também aplico o iluminador no pontinho do nariz e passo um pouquinho aqui na lateral, porque na hora que eu virar, dá pra ver esse iluminador aqui, nesse ponto aqui. Aqui, ponto alto da sobrancelha, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Como eu não vou fazer nada no olho, gente, agora, eu vou passar uma máscara de cílios. Vou passar essa aqui da Febela. Vou pegar esse iluminador aqui da Especolos. Vou pegar essa cor do meio aqui, que é mais prata. E eu aplico ela, gente, só nesse início aqui do olho, só pra dar um tchanzinho aqui nesse início. Na boca eu também não vou fazer nada, então eu vou aplicar esse Lip Oil da Max Love aqui, que ele tem uma corzinha e um brilhinho. E esse é o resultado da pele, uma pele assim que fica perfeita e toda com produtinhos baratinhos, o que é ainda melhor. Out of my head, under
Bom, lindas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo de maquiagem que vocês querem ver, porque eu vou gravar muito conteúdo de maquiagem pra vocês. E é isso. Tchau, lindas!